nossas atividades, né? A gente tem que tomar cuidado de não tornar as crianças apenas consumidoras. Aí eu volto a uma discussão que é muito feito na antropologia da criança e na sociologia das infâncias, é de que essas crianças elas são construtoras de cultura, essas crianças elas agenciam, elas produzem cultura. Logo, essas crianças elas interrogam esse currículo racista o tempo todo. Elas interrogam e também promovem um currículo antirracista o tempo todo quando elas estão interrogando, né? Então, é pensar também que essas crianças são construtoras de políticas curriculares na educação infantil. Logo, falar de racismo é preciso com as crianças da educação infantil. Senão a gente cai no mesmo erro que foi a ênfase que a psicologia deu na educação infantil, essa ênfase psicologizante de idiotizar a criança, né? De achar que a criança não pode saber determinados temas e por aí vai, né? E que é muito comum quando a gente trabalha com crianças, né? Essa mania, essa perspectiva de idiotização, tratando de forma muito adultocêntrica, achando que tem o direito de decidir o tema que aquela criança deva ter acesso ou não, né? Então, ficar atento que a criança pode falar sobre racismo e ela pode ouvir sobre racismo, até porque essas crianças elas vivem o racismo cotidianamente, né? As crianças negras, crianças indígenas, crianças chinesas, enfim, contemplando essa ideia de pertencimento étnico-racial bem amplo aí, trabalhando também as questões chinesas. Já imaginaram como as crianças chinesas que estão na educação infantil vão começar a sofrer também xenofobia e racismo agora com a pandemia, com o coronavírus, né? Então, para a gente pensar que essas crianças elas vivenciam o racismo o tempo todo, essas crianças constroem políticas antirracistas o tempo todo também. Talvez as políticas estejam invisíveis, elas não estejam perceptíveis, mas no cotidiano delas, no recreio, na brincadeira com outras crianças, elas têm enfrentado o racismo o tempo inteiro. Então, o meu entendimento é que a gente precisa falar sobre racismo com essas crianças, né? Entendendo que elas também constroem política curricular antirracista. Eu sou Ana Paula, trabalho em Queimados, na Baixada Fluminense. E aqui no município nós temos um trabalho efetivo mesmo que acontece direto da Secretaria para as Escolas. E teve uma excelente recepção dos professores. E nós vimos também que muitos professores começaram a refletir sobre as suas práticas. Eu acho que esse é o objetivo desse trabalho, que está vindo de vocês, do Paulo, da Fabiana, e de tantas pessoas, né, que lutam e que não desistem desse trabalho que é necessário nessa sociedade, ainda mais brasileira, né, e infelizmente não é muito difícil, né, da gente entender por que isso acontece, já que a maioria, principalmente aqui na Baixada Fluminense, 90% das pessoas, né, são negras, né, 80%. Então é difícil a gente entender por que isso ainda acontece, mas nós vemos que é um passinho de cada vez, né? São passos lentos, mas que a gente não pode desistir. Esse trabalho tem que continuar e essa realidade tem que mudar, realmente. E parabéns para vocês pela iniciativa desse trabalho. Eu tenho uma experiência muito interessante que aconteceu em 2016 na Baixada, né? Eu estava como orientador pedagógico de uma escola lá, né? Não estou mais nessa escola, e uma professora, né, do grupo 5, do pré-2, ela veio conversar comigo na reunião de orientação pedagógica, dizendo que uma das crianças estava cantando o tempo todo pontos de macumba dentro das rodinhas ali, nos momentos dela, né? E que ela não sabia mais o que fazer com isso, né? E enfim, né? E aí eu perguntei para ela por que ele não poderia cantar, já que ela cantava Advogado Fiel com as crianças chegavam cantando Advogado Fiel, aquela música evangélica, né? Então por que as crianças poderiam cantar Advogado Fiel e ele não poderia cantar os pontos de macumba dele, né? Na verdade, foi mais uma provocação a fala dela, tentando tensionar aí uma discussão étnico-racial que eu estava acreditando naquele momento que precisava ter na unidade. Então, foi mais uma fala provocativa a ela, né, para ela pensar algumas coisas que ela estava me dizendo. Depois nós tivemos uma outra orientação pedagógica, e aí já no conselho de classe e tal, ela veio me dizer que não tinha como mais ficar com aquela criança, porque a criança começou a dizer que iria cortá-la, né? Que iria cortar ela, né? E aí isso começou a me intrigar muito, né? Como assim? A criança canta pontos de macumba, diz que vai cortá-la, enfim.
E aí eu comecei a investigar, falei, vamos procurar a documentação dessa criança, quem são os pais dessa criança, enfim, essas coisas que toda escola deve fazer, todo centro de educação infantil precisa fazer, né? E que talvez será o nosso ponto de discussão no próximo minicurso, que é sobre a etnografia e como essa etnografia pode ajudar a processos avaliativos na educação infantil, né? Então, como a gente pode construir um olhar etnográfico para perceber e trabalhar essas relações nesse espaço, né? E aí eu fui falando, olha, pelo que eu percebi aqui, essa criança ela é vizinha daqui nossa, né? Então todo mundo conhece a criança está convivendo aqui, e pelo que eu percebi, ela não é uma criança de um lar cristão, né? Ela é uma criança de um lar candomblessista, né? E aí, conversando com a mãe depois, a mãe veio dizer que essa criança era uma criança muito candomblessista, né? Quando ela não estava na escola, ela estava no terreiro que era próximo à sua casa, né? Então, perceber que essa criança, quando ela falava que iria cortar a mãe, não é porque a mãe não, a professora, não era porque ele odiava a professora, tudo mais. A criança queria, ao contrário, a criança gostava tanto da professora que queria que ela pertencesse a essa comunidade de fé que ele estava quando ele não estava na escola, não estava em casa. Então, assim, mas a limitação, muitas vezes, de perceber de como essas crianças, elas são crianças que são rodeadas de culturas outras, são crianças que constroem culturas outras e que são crianças que precisam ser respeitadas dentro da sua construção cultural, que é também legítima, né? Então, depois eu comecei a conversar com essa professora que não dava conta dessas discussões, eu lamentei que ela não dava conta dessas discussões, né? E disse que o máximo que eu poderia fazer é trocá-la de turma, o que é muito ruim, né? E que eu faria um relatório dizendo que essa troca de turma estava acontecendo porque ela tinha limitações para lidar com repertórios culturais de religiões de matriz africana, né? Então, acho que foi o que eu pude fazer para essa criança, com essa professora, né? Então, isso é um exemplo para perceber, isso é um exemplo para perceber como a criança interrogou o currículo nessa instituição, né? Como essa criança ao tocar e ao cantar ponto de macumba, ela interrogou o que estava construído dentro desse currículo eurocêntrico na escola, né? Então, para perceber como essas crianças elas são sujeitos ativos, como elas agenciam cultura, como elas agenciam políticas curriculares, como elas agenciam práticas antirracistas o tempo todo, né? Maria José, eu acho que você está com 2 logins, talvez seja por isso, né? Eu estou vendo você 2 vezes aqui, talvez seja por isso que você não esteja escutando, né? Eu não sei. Aí, Paulo, o que é que você buscou? A bagunça que está aqui em casa hoje por causa de você, tá vendo? Vai lá, vai, Bento. Vai lá com a mamãe. Eu posso lançar uma provocação, tipo assim, porque eu acho que uma das principais coisas, toda vez que eu me deparo com um problema, o grande maior problema, né, quando eu vou trabalhar relações étnico-raciais, ela se esbarra principalmente quando passa pela religiosidade. E aí eu sempre escuto, tanto com formação de professores quanto na sala de aula, a seguinte fala: mas então a gente trabalha tudo menos religião. Como se desse para trabalhar tudo menos religião, como se fosse possível desconectar e ignorar esse elemento, esse valor, né, tão grandioso dentro da cultura afro-brasileira e africana, né? E aí eu vou ser muito sincera, entre todos os outros, não ignorando os outros problemas, mas eu acho que o que é mais difícil, às vezes, de eu desconstruir, quando o professor até está disposto a debater e se reconhecer como racista, é quando perpassa pela questão da religiosidade. Isso por toda a minha trajetória. Quando eu falo de religiões, quando eu falo de que essas religiões permeiam a cultura africana e afro-brasileira, então permeiam o nosso modo de ver o mundo, eu encontro problemas.
Tem uma pesquisa bem interessante, não sei se você conhece, Ananda, de mulheres negras evangélicas em Salvador, que vem trabalhando, mulheres professoras, na verdade, mulheres evangélicas professoras negras em Salvador, que vem trabalhando cultura africana e afro-brasileira a partir da Bíblia e não pela cosmologia africana ou afro-brasileira, né? Eu acho que pode ser um caminho, né, interessante, né? Até para a gente perceber de como se constrói negritude nas crianças evangélicas negras, né? Como essas crianças trabalham essas questões de pertencimento e por aí vai, né? Algumas pessoas são reticentes a esses grupos de professoras, né? A UNEB tem tido um diálogo muito profícuo com esse grupo em Salvador, né? Os encontros delas aconteciam em instalações da igreja, a UNEB se recusou a participar, mas agora parece que os encontros têm acontecido na universidade, né? Então perceber dentro desse formigueiro que são as religiões aí, formigueiros que eu estou falando por conta dessa intolerância religiosa, né? É de como dentro desse formigueiro essas mulheres professoras negras evangélicas encontram espaço dentro da sua perspectiva de fé, de religião e tudo ali, para trabalhar questões de africanidades, de pertencimento afro-brasileiro. Eu acho que toda contribuição e todos os trabalhos são bem-vindos, né? Inclusive eu tenho lido algumas coisas sobre teologia feminista negra e teologia negra, né? Que eu acho que pode ser algo interessante também para a gente estar construindo diálogos nesse campo religioso aí, né? Oi, boa tarde. Eu sou Tatiana, professora do município do Rio. Ananda, o que você falou me chamou muita atenção. Eu sou professora de educação infantil, mas eu trabalho numa escola que pega todos os segmentos e é uma escola de um trabalho muito complicado, uma comunidade aqui do Rio muito complicada. E isso que você falou da religiosidade, fazendo um link sobre o que vocês estão falando, me lembrou um exemplo que não foi comigo, mas foi no ensino médio da minha escola, que o professor de história, ele é extremamente politizado, trabalha muito essa questão antirracista, e ele falou que ele foi dar aula de história, falar sobre a religiosidade, e um aluno negro levantou, se retirou e falou assim: eu não vou copiar essa matéria. E ele perguntou por que não ia copiar. É um aluno que nunca apresentou problema nenhum dentro da escola e tem uma história desde a pré-escola até o ensino médio. E o aluno falou: a minha família ela é evangélica e eu fui orientado a nem copiar. E aí o professor falou: não, você vai copiar sim, porque se a história eu estou falando exatamente da toda a cultura afro, estava nesse quesito de religiosidade, e forçou o menino a copiar. O menino copiou, chegou uma hora, na hora de ir embora, todos foram embora, a turma toda, ele chegou para o professor e falou: professor, eu copiei em respeito a você, mas agora eu vou arrancar todas as folhas do caderno, estou te entregando porque eu não posso chegar em casa com essa matéria copiada. E aí o professor aceitou a folha e guardou na mochila dele. Então, assim, para ver como o que você está falando realmente é uma coisa que quando toca nessa questão religiosa, como fica complicado a gente trabalhar isso. E até fazendo também essa questão da educação infantil, né? A gente fala muito assim: isso já é social, isso já existe, é complicado a mudança. Mas se a gente começar desde os pequenos a explicar o porquê disso, eu acho que fica mais fácil. Vai ser um trabalho longo, só que mais fácil a gente mudar esse pensamento da sociedade. E quando você estava dando esse exemplo, me lembrou muito essa questão do professor, porque foi um assunto de conselho de classe, sabe? Porque ele falou: gente, eu não tive como não aceitar as folhas. Eu acabei tendo que aceitar as folhas, porque senão ele não ia, não sabia nem se ia conseguir entrar em casa. É uma família negra, evangélica, mora dentro de uma comunidade extremamente complicada, em todos os sentidos, não só de violência. Para ver como é só para endossar o que você está falando, Ananda, da religiosidade. Outra coisa bem interessante, tem um trabalho de uma pesquisadora de Salvador também, ela fez um mestrado na UFBA, e ela trouxe o Xirê como proposta antirracista na educação infantil. O Xirê, que é todo esse aglomerado de práticas religiosas
de religiões de matriz africana, e ela tem construindo uma proposta de como trabalhar, levar o xirê como uma prática pedagógica para a educação infantil, né? E aí uma mestranda minha que está trabalhando com essas questões, né? Ela trouxe esse trabalho, a gente discutiu o trabalho e ela veio falando, discutindo as impossibilidades de se trabalhar isso na educação infantil. Depois eu falei, como é impossível trabalhar o xirê na educação infantil, sendo que todas as linguagens que estão no xirê são linguagens legitimadas nos documentos oficiais de educação infantil, né? O xirê está lá falando dos cantos, das performances, da construção de indumentária, aquela coisa toda. Então, tudo isso são linguagens que estão na educação infantil, né? Então, como levar linguagens, né, que já estão legitimadas na educação infantil, já estão lá nas propostas curriculares da educação infantil, só que a gente tem levado essas linguagens muitas vezes com esse viés eurocêntrico. Então, poderia ou seria possível a gente levar essas linguagens dentro de uma perspectiva, e aí não só das religiões de matriz africana, mas também de outras religiões também. Então, como levar linguagens musicais, linguagens performances, né, que tudo isso está contemplado na educação infantil, dentro de uma perspectiva não eurocentrada, mas uma perspectiva antirracista, de uma perspectiva étnica variada, né? E aí levar o xirê seria também levar o ramiá, já que temos aqui uma professora de educação infantil que é a Pataxó da Aldeia Caí. Então, como levar as linguagens também que estão no ramiá, que é um dos rituais Pataxó, para a educação infantil, como a gente levar outras linguagens de outras performances, de outras ritualísticas, de outros cânticos, né, para a educação infantil. E aí a Fabi, quando ela fala de ter instrumentos de agogô, ter o berimbau, isso é levar o xirê também para a educação infantil, isso é levar também a religiosidade para a educação infantil, a religiosidade como cultura aí dentro para a educação infantil. Porque uma coisa é levar a religiosidade dentro dessa dimensão cultural, outra coisa é fazer proselitismo religioso que já é feito nas escolas, que já é feito no centro de educação infantil. Então, tem professoras que a primeira coisa que elas fazem na rodinha ou na recepção das crianças é a oração do Pai Nosso. Então, isso é proselitismo religioso, né? Então, e aí é preciso dizer que nós somos seres completos, as crianças também são seres completos e que a religiosidade faz parte disso, né? Ou não, também não faz para quem são os ateus e tudo mais, né? Então é preciso trabalhar dentro de uma perspectiva de um repertório, que faz parte de um repertório cultural também, né? Uma coisa é trabalhar isso, outra coisa, como eu acabei de dizer, é construir proselitismo. Ninguém quer convencer ninguém a ser candomblessista, umbandista, ou kardecista, ou cristão, né? Não é isso. Mas é o que tem de importante, de elemento cultural nessas religiões que a gente pode estar trabalhando, né? Dentro de uma linguagem musical, de uma linguagem cenográfica, de performance, e por aí vai. Isso tudo, para mim, perpassa pelo respeito, né? Respeito à diferença. Então, quando uma professora negra ou não negra, ela leva para o seu espaço escolar a diversidade cultural da formação do povo brasileiro, ela está tendo respeito e ela está cumprindo também com o seu papel. Eu sempre digo, não é um favor, né? É um trabalho que diz respeito à educação. Então, acho que é isso que tem que ser colocado. Ninguém está pedindo favor nenhum. Existe uma lei que nos ampara em relação a isso. Então, é algo que é obrigatório, que faz parte da nossa formação, faz parte do nosso papel também como educador. Tem mais alguém? Alguém quer completar? Quer colocar alguma questão, algum exemplo, alguma dúvida? Eu tenho uma coisa que eu já passei muitas vezes, né? Eu até vou ter um pedacinho no texto que eu digo assim, será mesmo que a cor que imaginamos ter é a nossa cor de verdade? Ou será que nos embranquecemos para caber dentro de um ideal eurocêntrico de beleza? Quantas vezes eu já não me perguntei em relação a isso, ou eu também já não fui questionada. Eu lembro quando eu fiz tranças no meu cabelo, uma pessoa me questionou no elevador o porquê que eu tinha feito aquilo com o meu cabelo e que o meu cabelo não era tão ruim assim, como se aquilo fosse um elogio, como se a trança fosse para cabelo ruim, não para cabelo bom dentro do padrão dela.
Então, quantas vezes a pessoa você não é tão negra assim, você não é preta assim. Quando a gente escuta isso, como se tivesse que ser uma pessoa preta, ou quando a gente é a cor que mais ser. Fabi, seu microfone está falhando. Para mim, apagou tudo aqui. Saiu do ar? Saiu para vocês também? Não? Estou te escutando, Fabi. Eu também estou te vendo. Tá ótimo, estamos te vendo também, escutando. Então, uma fala do jogador Ronaldo de que ele não era uma pessoa negra. Eu sempre me perguntei, será realmente que a cor que a gente imagina ter é a cor que realmente nós somos? Hoje, nossas crianças, vários adolescentes chegam e falam, mas tia, professora, mas eu não sou preto, eu sou pardo, eu sou marrom, eu sou isso, sou aquilo. E esquecem justamente dessa negação. E eu falo, o porquê de se negar? Porque geralmente os exemplos que a gente tem de pessoas negras são pessoas não sucedidas, não são protagonistas. E eu vou querer estar em que lugar? Vou querer estar num lugar de dor, de sofrimento ou num local de destaque? Eu levo para mim essa. Eu vi assim atrás. Ai, talvez que bebê achei muito bonzinho. E pior que nasceu ano passado. Então, um ano. Tem um áudio aberto aí, vazando. Parou. Então, eu, quanto pessoa, quanto criança negra, quanto adolescente negro, eu vou querer estar num local bem-sucedido, numa posição bem-sucedida. Então, eu vou me negar o tempo todo para ser aceito socialmente. Então, é isso que quando a gente fala de levar protagonismo para a educação infantil, protagonismo para o espaço escolar, é justamente para que essas pessoas possam se ver e desejar estar naquele lugar também. Agora, você leva um protagonista para a criança, sempre à margem da sociedade, quando eles têm esse papel de destaque, são de papéis à margem social. Então, quem vai fazer o papel do ladrão, do traficante? Então, é essas questões que a gente tem que estar levando para discutir com os adolescentes e que imagem do negro a gente está passando para eles também. É uma das preocupações da o João Pedro está escutando tudo lá do quarto questionando. Não. Em relação a essa questão da visão, né, do aluno, né, da criança, em relação ao protagonismo, do adulto, no caso, uma creche municipal fez um trabalho lindo, que eu não consegui me esquecer, que marcou. Convidou os pais negros de diferentes profissões, né, uma mãe que dança, um pai que toca um violão, e aí ficou fazendo várias apresentações, né, eventos, com a participação dos pais negros, né, como protagonista para que eles assistissem. E aí eles ficavam emocionados, os filhos de assistir e os amiguinhos, e aí eles ficaram orgulhosos, né? Meu pai que está tocando violão, minha mãe que está dançando, minha mãe que está dando essa palestra. Foi uma mãe que é carteira, né, que trabalha nos Correios, aí conversou sobre como que era o trabalho dela, de entregar carta e tal. E aí foi muito bonito esse trabalho e admirável. E é um bom exemplo, né, de trabalho para ser feito com as crianças. É um estigma que a gente acaba tirando, né, que colocaram, né, que a gente não pediu, mas que acabaram colocando em cima da figura negra de agressividade, de coisa ruim. Então, são várias falas e comportamentos que a gente precisa mudar e que seja a partir da educação infantil. Verdade. Bom, boa tarde. Oi, estão me ouvindo? Então, sou Juliana, eu sou professora da rede municipal aqui do Rio de Janeiro e também no município de São João, né? E eu sou interessada pela educação, pelos estudos, né? Pela cultura negra, né?
assim como a Fabi, eu também, a gente já cresceu sofrendo algum tipo de preconceito. Enfim, eu acredito na educação, eu defendo, né, a oferta da cultura em todos os aspectos, desde a primeira infância. Eu dou aula há 16 anos, sempre tive uma turma de educação infantil e me especializo nessa área. Então, as crianças precisam ter oferta de variadas culturas desde sempre. Eu gostaria de falar, parabenizar, né, a fala da Fabi, do Paulo, das colegas, sendo muito enriquecedor esse momento com vocês. E gostaria de falar um pouquinho da Prefeitura do Rio, né, que esse ano o calendário foi bem interessante, porque normalmente eles esperam que o Consciência Negra, final de novembro, para falar sobre a cultura negra. E aí, de um tempo para cá, o movimento da educação do Rio parou de ofertar conteúdos de acordo com data comemorativa. E aí, desde o início do ano, eles colocaram dentro do calendário um ciclo de enfrentamento à discriminação racial. Então, ao longo do ano de 2020, no calendário, tem vários momentos onde, né, faça um ciclo de enfrentamento à discriminação racial. E aí, dentro desse período, né, do seu calendário, né, tá abrindo espaço para falar sobre a cultura negra. Eu não acho que tem que ter um espaço para isso acontecer. Eu acho que essa oferta, né, deve acontecer a todo momento. Né? Na educação, você tem que oferecer ao seu aluno a cultura plena, a aprendizagem plena. Mas eu achei interessante eles abrirem esse espaço, né, dentro do calendário, em diversos momentos, com esse ciclo de enfrentamento. Eu acho bem interessante essa proposta do Rio. Acho que o Rio de Janeiro já teve propostas melhores, né? Só para a gente dizer um pouco daquilo que a Ananda falou, né, da BNCC e tudo mais, né? Porque eu lembro que a gente construiu um evento, não sei qual foi o ano, que aconteceu no Museu de Arte do Rio, não sei se foi 2015 ou 2016, eu não sou muito bom para anos e datas assim, né? Mas eu lembro que havia uma discussão muito potente, né? Protagonizadas inclusive por professoras e professores da educação infantil a partir de suas experiências com o trabalho de educação racial e com uma discussão muito de uma vontade muito grande de aumentar para as questões étnicas, né, que a gente fala de étnico-racial, mas às vezes contempla só o racial, né? E sendo uma rede enorme como a rede do Rio de Janeiro, a questão étnica é pulsante também como uma questão étnico-racial, não só pelas crianças indígenas que estão aí nas favelas, na Maré, né? O último censo revelou que existem muitas famílias indígenas na periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, onde essas crianças estão, né? A gente teve um caso, por exemplo, de uma criança que saiu da aldeia Guarani e que foi diagnosticada com autismo no centro de educação infantil, porque ela estava falando palavras em Guarani e estavam dizendo que ela estava com um diagnóstico de autismo, ela não conseguia pronunciar bem. Na verdade, ela não conseguia pronunciar os fonemas da língua portuguesa, porque ela estava pronunciando os fonemas da língua guarani, uma vez que os guaranis só aprendem a língua portuguesa quando eles estão no 3º ano do ensino fundamental, né? E os professores, os gestores desse centro de educação infantil não conseguiram entender isso, diagnosticaram como autismo, depois denunciaram a família para o conselho tutelar, aquela coisa toda, né? E sem falar nisso, nós temos as questões dos imigrantes no Rio de Janeiro, né? Então temos famílias, crianças chinesas, né, que entram na discussão étnico-racial, temos famílias de muçulmanos que entram também na discussão étnico-árabes, que entram na discussão étnico-racial. Então tem tudo isso que é um caldeirão étnico e racial no Rio de Janeiro, né? Mas voltando a essa discussão de apagamentos, se a gente tem um apagamento no âmbito federal, nacional, a gente também tem um apagamento no âmbito municipal e estadual, né? O que a gente chama de recontextualização curricular. Se a gente tem um apagamento federal, a gente tem uma recontextualização desses apagamentos na rede municipal e na rede estadual, né? Então, eu lembro que foi construído um documento muito grande de perspectivas, uma diretriz que ia direcionar esse trabalho étnico-racial da educação infantil. E logo no início eles tentaram aprovar isso ainda no governo do Eduardo Paes, no final não conseguiram, né? Deixaram achando que Paes iria ganhar, aquela coisa, Paes não, o outro candidato, né?
E aí não conseguiram, e aí assim que o governo entrou, todas essas discussões elas foram rechaçadas, né? Então, o documento, que estava um documento muito interessante, acabou sendo engavetado, e aí eu acabei perdendo um pouco da discussão. Eu tive um e-mail que eu recebi há uns 2 anos atrás de uma equipe da Multirio pedindo que eu falasse alguma coisa, mas aí eu acabei não querendo falar mais nada e eu não sei o que aconteceu, né? E aí eu não tô criticando quem está na gestão da educação infantil na rede, não, porque eu sei que são pessoas interessantes, pessoas que estão comprometidas, né? Mas é o que pode ser feito mesmo diante de todos esses apagamentos que nós estamos tendo, né? Então, é só para dizer que a gente tinha propostas bem interessantes no Rio de Janeiro, né? Antes, né? Em 2015, Mas, 2016. Paulo, assim como o senhor falou, é esquecido, é deixado de lado. Assim como também você não citou, não valorizou essas questões, né? Para as gestões também não é interessante. Consta lá que vão ter esse ciclo de enfrentamento, mas não quer dizer que vai ter, né? Assim, não tem profissionais preparados, não tem profissionais. Existem colegas e colegas, né? A gente está aqui buscando hoje, mas para muitos esse assunto não é interessante. E a desvalorização que vem acontecendo esses anos todos com as culturas afro, étnicos, né? Os indígenas e assim vai, tá aí, né? Então a gente está buscando, mas está aqui no papel, né? No calendário, constando, mas não quer dizer que vai acontecer. A gente que precisa buscar e continuar lutando para isso acontecer. Justamente por isso que as micropolíticas elas são importantes, mas elas não dão conta de tudo, porque enquanto for micropolítica, quem vai estar fazendo vai ser você, eu, Fabi, Ananda, Érica, Bruna, essas pessoas que têm, vai ser no campo da sensibilização, né? Por isso que é importante a gente construir também políticas públicas, né? Construir políticas curriculares, né? Que dessas políticas curriculares consiga gerar formação de professores, consigam gerar outros sentidos, né, dentro da rede, né? Porque enquanto for micropolítica, existe o racismo, a gente vai continuar fazendo, isso vai ser da ordem do individual, né? Se eu quero fazer, se eu me sinto sensível a essas questões, eu vou fazer. Mas enquanto isso, outros não vão fazer, ou vão criar, inclusive, empecilhos para que eu faça, né? Então a gente sabe disso também, né? Então, o que eu estou dizendo é de como a gente tinha uma possibilidade de ter uma perspectiva mais institucionalizada, né? Institucionalizada, e como isso vai escapando de nossas mãos o tempo todo. E não estou falando mal da gestão do Crivella, não é isso. É de como a gente não tem uma continuidade dessas políticas, né? Assim como a gente não teve uma continuidade com as diretrizes de 2012 que foram apagadas pela BNCC, nas esferas municipais e estaduais, a gente também não tem uma continuidade dessas discussões, desses acúmulos que a gente vai fazendo, né? Isso porque a gente não tem um projeto educacional de Estado, né? O que a gente tem o tempo todo é um projeto educacional de educação infantil de governos, né? Um governo entra, acha que tem que ser desse jeito. Entra do governo, acha que tem que ser de outra forma. Então, e não só na educação infantil, mas na educação como um todo, né? Então, é necessário um projeto de educação de Estado, né? Que os governos possam entrar e que possam tocar como tem que ser, né? E não como eles acham que precisam ser, enfim. E esse é o nosso desafio. Só uma questão, tipo assim, de como, assim, nessa questão da construção desse documento no Rio, eu estava, infelizmente, a gente fez o documento inteiro, a gente escreveu o documento. A gente convidou o Paulo para poder revisar esse documento, ele fez a revisão do documento, o documento está pronto, ele nunca saiu da gaveta. Bem como a gente tinha na educação infantil, quando eu ainda era aí do Rio de Janeiro, a gerência de educação infantil, dentro da gerência de educação infantil, a gente tinha um grupo de estudo e ação de diversidade, que foi esse grupo que comprou o Livrerê, do Era Uma Vez ao Mundo, que está hoje nas escolas. Foi esse grupo fazia as ações para poder, de fato, dar visibilidade para práticas pedagógicas antirracistas. Quando tinha a Finilígia e tinha o dinheiro para ir comprar, saía a listagem de livros feito por esse grupo, que estava lá, bem como esse seminário, e foi construído lá atrás, inicialmente, por esse grupo, que depois
assim, é isso, com as gestões entrando, eles vão vendo o que é prioridade. Não foi prioridade construir esse documento, que está pronto. Agora, é isso, né? Eu não vou falar mal do governo do Crivella, eu não estou ali, mas eu posso dizer que dentro desse processo, eu não estou mais no Rio, posso falar mal daqui, mas eu posso dizer que nesse processo o apagamento foi tão grande que quando foi o último COPENE, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, que aconteceu em Minas Gerais, nós escrevemos um relato de experiência, eu e mais outras 3 professoras e pessoas que estavam dentro desse grupo, escrevemos um relato de experiência da nossa participação nesse GT de diversidade que teve essas ações, e a gestão veio chamar a nossa atenção. Não a mim, porque eu já não estava mais, mas de outras pessoas dizendo que a gente não poderia apresentar um relato de experiência nossa sobre aquilo, porque era importante esse apagamento. Então, é isso. Como a gente não conseguiu, a gente não teve êxito em aprovar esse documento não existe. Então, esse documento que pautaria lá as ações, que tipo assim, daria reforço das ações antirracistas dentro do município do Rio de Janeiro, ele não existe. Qualquer pessoa que queira voltar e fazer isso, quando uma gestão permitir, vai ter que começar do zero. Por isso que é importante a gente fazer. É importante as nossas ações, mas é importante a gente juntar forças e construir, de fato, políticas públicas, brigar nessa esfera maior, porque essa esfera maior, essa construção de políticas públicas vai fazer com que os que cheguem futuramente, cheguem com mais tranquilidade e possam, de fato, fazer. Hoje a gente pode esfregar uma lei lá, que a gente pode trabalhar relações étnico-raciais na sala de aula, porque muita gente lutou para a consolidação disso, dessa política. Então, eu fico pensando quanto a gente, eu faço muita crítica, quanto a gente errou de não ter batido o pé na porta. Porque eu sou do bater o pé na porta, mas, enfim, tipo assim, não ter batido de fato o pé na porta e botado publicamente esse documento e jogar para a população, eles não querem aprovar, e a gente permitiu que isso se perdesse. Um documento lindíssimo que nunca foi publicado, nunca pode ser publicado, muito bonito, que falou de relações étnico-raciais a partir da prática de diferentes professores que, quando pegasse o documento para ler, ia ver a prática dele ali, nossa, minha prática, sabe? Então, eu penso muito nisso, a gente tem que lutar para que seja aprovado, fazer na sala de aula, mas fazer também esse inverso. Eu quero isso como política pública, eu quero isso no currículo, no projeto político-pedagógico da escola. O acreditar nisso, né? É muito importante pensar que, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele é o Rio de Janeiro que eu falo, o município do Rio de Janeiro, né? Ele é um laboratório de políticas educacionais e políticas educacionais neoliberais, certo? Então, assim, tudo que é destinado para os outros estados, primeiro é testado no município do Rio de Janeiro, né? Tem escolas utilizadas como laboratório para isso, de políticas públicas, né? E apagar uma política de educação antirracista do Rio de Janeiro também é negar para os demais países, para os demais estados, né, e demais municípios, essa política antirracista também. E aí é claro que a gente entra na discussão geopolítica, Sudeste, Nordeste, Norte, mas que existe, né? Então, a gente tem que precisa entender que essa geopolítica existe. Quando eu falo que o Rio de Janeiro é laboratório e destina políticas educacionais e curriculares para outros estados, não estou aqui endeusando o Rio de Janeiro, né, mas também lamentando essa geopolítica que exclui outros estados e municípios. Mas, infelizmente, ele é o laboratório dessas políticas e apagar uma diretriz curricular antirracista para a educação infantil, ela reverbera em todo o país, não apenas no município do Rio de Janeiro, né? Se esse documento, por exemplo, que a Ana está dizendo, fosse aprovado, isso iria construir ressonâncias em outros estados, em outros municípios, com certeza, também. Né? Perfeito. A discussão girou um pouco para a política, mas é dizer que também práticas antirracistas na educação infantil constroem políticas públicas antirracistas na educação infantil. Acho que é interessante, porque senão a gente cai também nisso que a gente chama de construção de políticas públicas numa perspectiva estadocêntrica, né, que é onde os técnicos estão construindo lá as políticas públicas e a gente aqui embaixo só executando. Não é dizer que também a gente constrói políticas públicas. Talvez seja interessante de pensar isso também. E, assim, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro,
está caminhando a passos largos, né? A passos, não, largos não, desculpa. Caminhando lentamente, porque essa questão do calendário aí desse ano, do enfrentamento, é uma questão que foi criada assim esse ano, mas é uma situação que todo mundo sabe que tem que trabalhar desde, né, da educação infantil e tal, e desde o início do ano, mas que infelizmente não se trabalha. Eu acho que essa colocação no calendário aí foi até para criar aquela coisa, porque lá na minha unidade todo mundo ficou se perguntando, mas por quê? Como assim? E isso, só de ter criado essa coisa das pessoas se perguntarem, acho que já despertou alguma coisa. Fabi, você está com o microfone desligado. Não sei. Foi? Ah, agora foi. Deve ter sido o Bento que bateu a mão aqui quando eu estava aqui. Eu não percebi que desligou. Tá? Eu acho que isso que o Paulo falou é muito importante, que a gente possa perceber essas políticas públicas sendo construídas a partir da nossa sala de aula, a partir das nossas vivências. Sobre o programa da Multirio, eu fiquei muito feliz quando eles procuraram algo dentro da educação infantil e mais feliz ainda que foi justamente com esse tema. É porque foi a única representante da educação infantil, a gente realmente tem isso de ficar sempre por último, e quando se buscou um trabalho voltado para a cultura afro, realizar aquela gravação, para mim, foi de extrema valia, foi deixar algo para a educação do Rio de Janeiro. Talvez a Ananda foi embora, talvez eu vá também. Então, assim, a gente deixar um legado, a gente deixar uma história aqui dentro e falar, olha, nós estamos aqui. As coisas podem e devem ser feitas. Em relação ao documento, eu acho que quando isso se transforma em currículo, em lei, deixa de ser um favor. A gente não está pedindo, é algo que deve ser executado. A lei vem para isso. Então, além de nos dar um respaldo em relação ao trabalho, faz com que outras pessoas também procurem exercer esse trabalho. A gente não pode abaixar a cabeça e falar, eu sozinha no meu cantinho, dentro da minha sala, estou fazendo esse trabalho dentro da minha unidade, mas que a gente possa estar compartilhando, espalhando, para que esses exemplos cheguem lá em cima como políticas públicas realmente relevantes, que faça valer todo esse nosso trabalho, todo esse nosso tempo de estudo e de discussão aqui, que a gente possa brilhantar cada dia mais esse trabalho em cima dessas questões. Gente, está chegando quase no limite do João Pedro tomar conta do Bento. Ele já me perguntou aqui várias vezes quando ia acabar. Então, eu vou levar mais uns minutinhos e depois eu vou me despedir de vocês, porque foi um trato que eu fiz com ele de que ele teria que me ajudar hoje à tarde. Então, ele está cumprindo o papel dele. Já disse que ele já fez de tudo lá com o Bento, já limpou a casa, já aspirou, já me deu susto. Então, assim, eu queria muito ficar mais tempo. Eu não quis deixar passar essa oportunidade quando o Paulo falou em relação a isso. Eu gosto muito, mas a quarentena, né, tá aí, então fazer o trabalho com essas crianças. Eu estou aqui, estou com o ouvido lá o tempo todo do que eles estão fazendo. É uma criança de 8 anos olhando um de 1 ano. Então, já fui lá, já troquei fralda, mas eu estou muito feliz de estar vendo rostinhos conhecidos aí, e mais feliz ainda de ter pessoas que eu não conheço compartilhando e acreditando no nosso trabalho, estando aqui para aprender, para compartilhar, pessoas negras, pessoas não negras também, que eu acho isso o mais importante. Só um último relato, uma experiência que eu tive uma vez, eu fui num grupo convidada para fazer uma aula, e falaram assim, a gente quer uma participação, umas experiências com a cultura afro. E aí foram pais coletivos, né? E aí, quando eu cheguei lá naquele espaço, só tinham pessoas brancas, mas brancas mesmo. Não, tinha até estrangeiro no local. E eu falei, caramba, eu estou acostumada a ir para esses encontros e a maioria das pessoas serem negras. E aí eu me vi ali, falei, por que eu fui chamada para esse lugar? Com essas crianças, com esse fenótipo todo branco.
E aí veio a explicação, eles estavam justamente querendo vivências e práticas antirracistas para os filhos deles. Então, foi a primeira vez que eu fui falar sobre a cultura branca e proporcionar para a cultura negra, para aquelas crianças que eram todas brancas. Aquilo me chamou muita atenção com um grupo de pais coletivos lá de Laranjeiras. E realmente eu fiquei surpresa, né? A preocupação de se ter uma educação antirracista para as crianças brancas. Como isso é importante também. Eu sempre falo para o meu filho que ele nunca venha cometer um racismo, sempre trabalhando com relação à educação, e como a criança se vê. Uma vez o João Pedro olhou uma foto minha, acho que a Nanda ainda me pegou lá com o cabelo ainda pranchado, né, Nanda? E aí o João Pedro olhou para a foto e falou: mãe, por que quando você estava grávida de mim você era branca e grávida do Bento você é negra? Então, quanto que a estética, né, o cabelo, fala muito da gente. Aquilo que eu falei do tom de pele, como que a gente tem que estar atento? Eu sempre falo: João, você tem um fenótipo branco, mas eu quero que você, apesar desse fenótipo não te proporcionar, né, um racismo, venha sofrer um racismo, mas eu quero também que você nunca pratique. Então, a mensagem daqueles pais coletivos foi justamente essa. Os meus filhos, eles não vão sofrer o racismo, mas eu quero que eles também não pratiquem o racismo. Então, foi um aprendizado para mim estar num grupo de famílias brancas preocupados, e depois desse dia eu entendi que realmente a educação e a cultura negra ela tem que ser dada para a criança negra e não negra. E eu tenho falado essas frases em todos os espaços por onde eu passo, porque a gente tem que transformar essas crianças negras fortes para se defenderem do racismo, porque ele está aí e elas vão sofrer racismo, sim, a gente não pode negar, mas a gente também tem que saber educar a criança branca. Tá? Eu vou deixar um beijo para vocês. Tá? Feliz de ter algumas colegas de trabalho. A Nanda a gente se conheceu em 2015, o Paulo foi nesse seminário em 2016, mas que eu estou vendo outros rostinhos e que talvez eu só conheça pelo número no WhatsApp, porque eu sei que tem bastante gente desses grupos. Feliz por ter gente da Bahia e feliz por ter gente também do Rio de Janeiro. Vem cá, João. Vem cá dar tchau. O João já vai dar tchau, ele já está aqui ansioso. Vai dar tchau lá, vai? Tchau. João trabalhou hoje, ajudando a mamãe, né? Tá bom? Manda beijo para você. Vai? Não quer mandar beijo, não. Então tá bom. Paula, a gente está indo, tá? Tá, obrigado, Fabi. A gente pode continuar discutindo ou não, né? Porque a ideia é que não seja realmente aula, né? Que tenha horário a cumprir, essas coisas todas. Porque quando passa a ser aula, fica um pouco chato, né? E não é essa a ideia. A ideia é que a gente troque mesmo experiências, né? Então, a gente tem várias pessoas que atuam ou atuaram na educação infantil e que estão falando um pouco de suas experiências nessa educação antirracista aí, né? Então, a gente só agradece a Fabi e a gente pode continuar se tivermos algumas questões para serem discutidas, se outras pessoas desejarem falar de suas experiências, né? Então, a gente pode estar continuando, mas fica aí o agradecimento, Fabi. Quando tudo isso passar, eu vou te visitar. Tá bom, tá certo, eu estou esperando. Para que não seja também só no Caruru, lá em setembro, tá? Se não seja só no setembro. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Alguém quer partilhar outra prática, as outras práticas antirracistas, enfim, comentar? Então vou falar. Pode não quero falar, dar spoiler, eu não quero dar spoiler, não. Vou falar de uma prática. Vamos lá. Nos 450 anos do Rio de Janeiro, né, a gente trabalhava lá com o tema, né? E aí a ideia foi trabalhar com mulheres cariocas. Isso foi numa escola que eu trabalhava no Grajaú. E eu trabalhei com Mercedes Batista.
Nesse processo, eu vi as professoras trazendo tudo mulheres muito embranquecidas, e aí essa coisa da bailarina encantava a criança, né? E eu vendo as crianças todas felizes trabalhando na Botafogo. Aí eu resolvi levar a Mercedes Batista para as crianças conhecerem um pouco sobre ela. E foi uma experiência maravilhosa, não só com as crianças, mas também para com as famílias, se envolvendo naquilo que elas diziam, quem que é isso? Quem é ela? Como assim? Que daí eu comecei do balé e depois eu fui para a dança afro, porque a Mercedes Batista ela foi a primeira bailarina do Teatro Municipal, a primeira mulher negra bailarina do Teatro Municipal. Então eu começo nela, e aí na dança clássica chega a dança afro, né? E aí essa coisa do poder entrar entre um e outro, né, fez com que as famílias criassem, ao invés de criar o preconceito da dança afro, elas criassem a curiosidade. E aí eu tive essa experiência muito positiva lá de poder trabalhar não só a dança afro, mas também essa personalidade. E eu trabalhei de forma transdisciplinar, porque a gente trabalha assim, né? Trabalhei em várias outras questões, desde de conhecer o Rio de Janeiro, a partir desse olhar da Mercedes Batista, por onde ela caminhava, por onde ela ia, as crianças construindo o olhar dela para esses espaços. Então, eu acho que também uma proposta interessante é a partir dessas pessoas, visibilizar essas pessoas, né? Porque a gente visibiliza, às vezes, muitas vezes, vamos trabalhar a poesia, vai falar de Cecília Meirelles. Eu amo Cecília Meirelles. Mas é só ela, vai falar de artista plástico. Gente, é só Romero Brito na educação infantil, daí é tipo assim, aquilo tudo, Romero Brito para sempre, né? Aí chega a primavera, vão falar do Van Gogh, os girassóis de Van Gogh, né? E para além disso, né, o que transborda. E eu lembro também uma vez que, tipo assim, nessa possibilidade do transbordar, tem um artista plástico que se chama Paulo Nazaré. Eu gosto muito de partir de uma pessoa ou de uma literatura, né? Eu estou tentando trazer práticas que eu não usei literatura. E aí o Paulo Nazaré é um artista plástico que ele trabalha com itinerâncias. E aí, dentro dessas itinerâncias, desse caminhar dele, ele fotografa, ele trabalha com fotografia, né? E aí foi quando eu trabalhei fotografia com as crianças, e aí trabalhei identidade e trabalhei o termo favela. Eu botei as crianças para trabalhar, para fotografar a favela. Inspirado nele, inspirado num outro fotógrafo baiano também, que fotografa o cotidiano, né? E aí eu trouxe esses fotógrafos e convidei, vamos agora fotografar o nosso espaço? Isso já na Casa Grande, né? Nessa outra unidade que eu trabalhava. Vamos para a favela? Vamos pegar as fotos de pais que moravam, vamos buscar fotos antigas. Aí a gente pegava as fotos antigas e comparava, esse lugar ainda existe, vamos voltar lá? E aí eles vinham, eles retratados, sabe? Eles vinham a partir de uma perspectiva, de um olhar de um fotógrafo negro. Então, eu acho que é isso. E em nenhum momento eu falei, olha, esse fotógrafo preto aqui, eu estou trabalhando ele. Não é isso. É trazer essas personalidades, mostrar essas personalidades e fazer com que, assim, eu penso muito nisso, que essa prática transborde e a criança se veja, a criança negra se perceba representada, a criança não negra veja que existe fotógrafos negros, que existem bailarinas negras, não só brancas, entendeu? Que se percebam nisso. As minhas práticas, eu acho que eu faço mais pautadas a partir daí, né? Eu não sei, quis falar dessas duas. Eu conheço essa prática sua porque eu li seu blog, aí vi essa prática e vi a outra sobre as Zuende, eu achei super interessante. Leiam o blog da Ananda, se puder, deixe aí nos comentários, Ananda, porque eu acho que a gente aprende muito, né? Eu acho que não há uma receita de práticas antirracistas, né? Na educação, a gente tem muito essa necessidade de ter umas receitas, né? Mas eu acho que não tem receita, né? Porque essa prática antirracista, quando a gente percebe, quando a gente tem consciência disso, ela acaba sendo uma prática dentro da nossa construção de subjetividades mesmo, né? Quando a gente vai se construindo e cada um vai ter uma forma de trabalhar essas práticas antirracistas, né? Eu geralmente gosto de ler muitos relatos de professoras de trabalho, essa coisa toda, né? Não como se faz, mas como foi feita aquela coisa toda de processo e tudo mais, né? Que eu acho que a gente aprende nessas trocas, a gente consegue construir uma rede de práticas que vão circulando aí essa modalidade que é a educação infantil. E é importante dizer que muitas das práticas antirracistas que estão hoje no ensino fundamental e ensino médio, elas sofreram e sofrem grande influência das práticas que estão feitas na educação infantil, né? Então,
É importante também a gente ter essa consciência de como a gente pode influenciar outras modalidades e outros níveis. É claro que na educação infantil eu brigo que a gente tem liberdade, uma liberdade maior de criar, uma vez que a gente ainda não está refém das disciplinas e nem dos conteúdos, né? Então, acho que a gente tem uma liberdade maior, né? É uma das modalidades que a gente ainda consegue ter uma criatividade maior, onde a criatividade ainda não foi amputada, né? Mesmo a gente tendo um direcionamento para que essa modalidade agora seja uma antecipação do letramento do ensino fundamental, né? Então, também é importante a gente perceber isso, né? De como a educação infantil pode ser uma potência de experimentações de práticas antirracistas, né? De práticas antirracistas, de práticas ecológicas, de práticas ambientais, enfim. Pode ser um laboratório muito interessante para essas crianças, uma vez que a gente pode brincar, pode fazer uma série de outras coisas, né? Eu lembro também que, e aí é uma prática da antirracista de uma escola indígena, né? As escolas indígenas elas estão lutando ainda para ter educação infantil, enquanto nós temos já creches de educação infantil, as escolas indígenas estão lutando porque há uma discussão de que a educação infantil, de que a creche vai acabar com a cultura indígena, né? Uma vez que as crianças vão ficar afastadas do pai e a cultura está circulando ali nos espaços, né? E aí, se a creche entrar, ela vai acabar com a cultura indígena, né? E a gente percebe que não, né? E aí tem uma experiência muito interessante de uma creche tupiniquim, por exemplo, onde crianças guarani frequentam, e o povo tupiniquim, eles não falam mais a língua com uma certa funcionalidade, estão em processo de revitalização, e de como as crianças guarani que falam a língua, ao estarem convivendo com outras crianças, essas crianças conseguem ajudar as crianças tupiniquim a falarem e retomarem a língua tupi. Como crianças convivendo, crianças do grupo 3, 4 e 5, convivendo com crianças guarani, estão retomando a sua língua. Isso também é construir prática antirracista, né? Isso é construir também práticas de retomada linguística e de práticas de descolonização de um linguicídio ou de um epistemicídio linguístico que foi feito para essas populações, né? Então, acho que a educação infantil, como modalidade educacional, tem muito a contribuir aí. Eu acho que são essas práticas que a gente trocando o tempo todo pode ajudar quem aí não consegue ainda delinear um caminho a ser seguido aí, né? E eu retomo ainda uma fala da Ananda muito interessante, que ela falou que é a questão do estudo, né? Porque, às vezes, a educação infantil e outras modalidades, é claro, a gente está muito atravessado pelas práticas, né? E aí, talvez, atentar que a gente não vire um zumbi, né? Zumbi dentro dessa modalidade, apenas repetindo práticas, né? É importante estar estudando o tempo todo, estar em contato com teorias antirracistas, com perspectivas de discussões de teóricos negras, teóricos não negros, teóricos indígenas, né? Porque eu acho que também esse estudo é o que alimenta as nossas práticas, né? Eu acho que é importante dizer isso, senão a gente passa apenas, senão a gente acaba virando consumidores de repertórios para exercitar práticas antirracistas na educação infantil, né? Porque se a gente teve avanços nessa discussão, a gente também teve um mercado que está abocanhando essas discussões, criando produtos para as nossas práticas, né? Então, se a gente não tem um estudo, não tem uma certa criticidade, o que a gente acaba virando é muito consumidor de objetos, de repertórios, de livros para trabalhar na educação infantil, sem uma criticidade maior, né? E virar apenas consumidor de repertórios culturais não é interessante, né? Tem algumas sugestões de leituras, tem bastante, eu posso estar enviando por e-mail, né? Tem a Cavaleiro, tem a Nilma Lino, tem uma série de trabalhos, pequenos trabalhos, eu sugiro que a gente possa discutir
artigos pequenos, né? Não precisa discutir livros enormes, mas tem muitos artigos pequenos que vêm trabalhando essa discussão, Cavaleira, Animalino, tem outros teóricos mais recentes, tem a própria Ananda, que terminou o mestrado agora sobre isso, tem a Jamaia, que vai terminar também sobre essa discussão. Então, tem bastante gente legal que está discutindo essas questões e que a gente pode estar dialogando em nossas discussões e tudo mais, né? Que é interessante, né? E eu sugiro ir lendo aos poucos, e tem algumas pessoas que a gente vai gostar mais, tem outras que a gente vai achar interessante, mas é importante ir nesse movimento de estudo para a gente até conseguir dizer se acha interessante ou que não acha interessante, né? E tem uma discussão bem interessante que eu tenho procurado a fazer, né? É que para discutir e construir práticas antirracistas na educação infantil, a gente precisa estar afetado, né? Então, talvez discutir umas questões também da ordem da teoria da afetação, né? Que é uma teoria importante. Então, perceber que a afetação é necessária, né? E a afetação desmancha todo esse discurso. Eu não sou negro, eu não posso discutir as questões racistas, né? Pelo contrário, né? Isso está na ordem da afetação. Como eu sou afetado por isso. Bem, eu sei se a gente pode terminar, quem quer falar mais, né? A gente pode estar enviando os textos depois, lendo, comentando, né? Pode estar olhando o blog da Ananda depois também. Podem estar procurando outras coisas. Oi, Paulo. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Tá. Eu estou lendo o livro O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Então, ele também que primeiro a gente saber da nossa condição, né, de gente, esqueci a palavra. De branquitude, né? De revelar também. E saber que já existe em nós, em diversas instâncias, mas tentar praticar da melhor maneira possível, né? Ainda mais quando a gente está lidando com o outro, quando a gente está lidando com criança. Então, eu achei legal, estou achando muito bacana o livro da Djamila, que bota a gente nesse lugar da branquitude mesmo, né? Da importância da gente saber da branquitude e do nosso lugar de fala. Qual o lugar de fala que a gente tem diante da sociedade, né? E aí é só para deixar esse livrinho é super barato também, ele é super em conta. E fora que tem vários artigos dentro da Djamila, que é super bacana, assim, de discussão, ela cita pessoas, é bem legal. Sim, é importante discutir e entender o lugar da branquitude dentro da educação antirracista, né? Tem alguns textos também mais soltos de professoras brancas com práticas antirracistas, que eu acho super interessante. Tem outro texto de professoras evangélicas brancas na educação antirracistas, então acho que tem uma série de experiências, né, não só de professoras brancas, mas professoras evangélicas brancas promovendo a educação antirracista na educação infantil. Eu acho que a gente desloca um pouco essas questões, né, desloca um pouco da questão de religião, se eu sou evangélica, eu não posso promover a educação antirracista, essas discussões todas, né? Então, eu gosto muito de ler essas experiências de professoras, né, para entender que é importante essas discussões estarem perpassando diferentes credos, diferentes perspectivas de raça, diferentes perspectivas de gênero e por aí vai, né? Tem também muitos trabalhos de antropólogas ligadas à antropologia da criança, que vem discutindo, sobretudo, experiências e práticas com crianças indígenas, que a gente não tem muito conhecimento, né? E que eu acho importante, né? Porque a gente tem estado focado muito em práticas antirracistas, mas não práticas de relações étnico-raciais, né? Então, tem a Antonella Tassinari, tem a Clarice Con, tem a Suzana Cavaleiro, tem uma série de
pesquisadoras de infâncias indígenas e crianças indígenas que também podem contribuir bastante do que a gente tem entendido. Então, por exemplo, o conceito de transmissão horizontal da Camila Condonho, que é da antropologia da criança, o conceito de reprodução interpretativa do Corsário, que é da sociologia da infância. Então, tem alguns conceitos interessantes que a gente pode estar se apropriando para essa educação antirracista, que desloca muitas vezes esse lugar da criança como a ser preenchido, um ser a ser idiotizado por nós, nas nossas práticas, de não conseguir decidir o que quer aprender e tudo mais. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ana Paula, também sou aqui do extremo sul da Bahia. Sou professora indígena aqui no distrito de Cumuruxatiba, na aldeia Caí. Eu estou nervosa. Então, o professor Paulo conhece aqui o nosso trabalho, né? A gente sofre muito preconceito pelo fato de ser indígena e de ser professor indígena também. Pelo fato de a gente não ter muito recurso, né? Para poder nos capacitar. E hoje, graças a Deus, nós estamos recebendo bastante alunos do município, né, que a gente trabalha no estado, e a gente está recebendo muitos alunos do município pelo fato de sofrer muito preconceito, né, no município. Por exemplo, igual a professora falou, pelo fato de ter o cabelo duro, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser indígena. E hoje a gente recebe brancos na nossa aldeia, né, negros, e também estamos tentando desconstruir o que construíram para a gente, nós indígenas, que é o fato de você ser indígena, você tem que ter um olhinho puxadinho, você tem que ter um cabelo lisinho. Quem olhar para mim vai falar que eu não sou índia, né? Que eu sou pataxó. Só que a minha mãe, se você ver minha mãe, você nem acredita que ela é minha mãe. Pode ter o olhinho lisinho, ter o olhinho puxadinho, mas o meu pai, em compensação, meu pai é branco, né? E eu acabei puxando a parte do meu pai. E assim, eu tenho alunos também, que o Paulo até conhece, que antes não tinha escola indígena, né? Só tinha escola municipal. Hoje em dia, elas falam que foi uma conquista, né? Isabelê, de hoje ter escola indígena aqui no nosso território, porque elas sofriam bastante preconceito na escola não indígena, né? E assim, foi uma conquista nossa, né? Hoje a gente tem a nossa escola. Por mais que a gente não tenha recurso, mas o nosso recurso que a gente tem que dizer que são os nossos anciões, né? Que são os nossos livros. A gente não recebe livro às vezes, então os nossos livros são os nossos anciões que estão ali, que a gente pode pegar, levar para nossa sala de aula. É o nosso maracá, é o nosso cocá. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu amei muito quando o Paulo compartilhou lá no nosso grupo, que ele é um professor que nos ajuda sempre muito também. Eu sou apaixonada, né, pelo trabalho de Paulo. Ele é uma pessoa assim muito humilde, uma pessoa, né, ajudar, sempre ajudar o melhor. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço ter encontrado vocês, né? Acho que é isso. Quem tem que agradecer sou eu, não vocês. Eu acho que a Ana Paula falou uma questão muito interessante, que às vezes a gente não se atenta na educação infantil, nas práticas antirracistas da educação infantil, que é a essencialização de identidades negras, né? Que aí acho que é bem interessante, né? Às vezes a gente vem trabalhando, vem levando bonecas negras, levando literatura negra, e não se atenta que a gente está construindo também uma identidade negra essencializada. É desse jeito, é dessa forma, tem que fazer isso, tem que ser dessa forma, né? E a construção de subjetividades negras são diversas, são diferentes, né? Não existe algo essencializado do que seja negro ou negra, ou que seja indígena, como a Ana Paula bem colocou, né? Essas experiências são múltiplas. A necessidade de essencializar e colocar um repertório direcionado para isso é uma limitação dessa construção antirracista. A gente, na verdade, está construindo práticas racistas dentro de uma perspectiva antirracista, né?
Então, também é interessante pensar que nem toda prática antirracista ela é decolonial, também pode ser colonial, né? Dentro de uma perspectiva que eu posso estar endereçando um repertório fixo ou essencializando a identidade negra a essa criança, né? Então, tem que ter o cabelo dessa forma, não pode mais fazer isso, não pode pôr mais isso no cabelo, tem que estar sempre para o alto, tem que estar sempre dessa forma ou daquela forma, entendendo também que a educação infantil é um lugar de experimentações. Então, se a criança negra, por acaso, quiser prender o cabelo ou fazer outra coisa com o cabelo, é legítimo também, né? É uma experiência também, é o espaço do faz de conta, da vivência e tudo mais. Desde que ela entenda também por que ela está fazendo isso ou não, né? Então, para a gente pensar um pouco isso também, né? Até que ponto as nossas práticas antirracistas não são essencializadoras, né? E como fugir dessa essencialização na escola? O mercado, sobretudo o mercado que está direcionado a essas práticas antirracistas, ele é mestre em promover práticas essencializadoras, né? Então, é preciso ter alguns cuidados aí nisso também. Estão me ouvindo? Sim, Zezé. Ah, tá. Deixa eu compartilhar uma aula da minha filha. Agora que está tendo aula via Hangout, né? A professora, a minha filha tem 7 anos, ela está no 2º ano, 2ª série. E aí a professora estava discutindo a invasão portuguesa no Brasil. Lógico que não como com o termo invasão, ela vai falar sobre o descobrimento do Brasil. E está contando a historinha, né? E eu ouvindo. E aí ela começa a falar dos índios. E aí um coleguinha de Catarina, o Detino, ele ficou encantado com a questão indígena. E aí a professora passou como atividade uma redação, um texto. Cada um ia fazer um textinho falando como que entendeu o encontro entre português e índio. Aí na outra aula, Detino, ele perguntou para a professora assim, professora, eu queria ser índio, mas aí eu não ia ser humano, né? Eu não ia ser um ser humano. Como é que eu iria ser? Porque assim, o índio, ele é diferente, ele não é assim um ser humano. Aí a professora começou a falar, não, Detino, o índio é um ser humano, como a gente, ele pensa diferente, ele mora em um ambiente diferente, mas ele é ser humano e tal. E aí ele ficou, e nisso ele ficou, foram 3 aulas, nas 3 aulas ele questionava a questão do índio, ele queria entender, na verdade, o que era ser índio, né? Nas discussões que ele fazia com a professora. Por fim, a professora falou assim, Detino, essa já é a 3ª aula e você está batendo na mesma tecla da questão indígena. A tia já falou que o índio é igual a gente, que ele é normal. Agora vamos falar sobre outra coisa? E aí encerrou o assunto do índio, entendeu? E aí eu fiquei me questionando o que Detino, um menino de 7 anos de idade, como que ele estava construindo essa questão indígena, o que ele estava querendo construir, e foi interrompido ali, entendeu? Não tem mais o que discutir, vamos para a etapa seguinte. E ele perguntava sobre a roupa, como é que comia, ele fazia uma série de questionamentos. E ele deixou a professora em uma situação delicada e ela resolveu cortar o assunto porque eu percebi que ela também desconhecia, entendeu? Esse assunto. Isso foi recente agora. É só esse comentário. Obrigado, Zezé. Eu esqueci de falar que a aldeia da Ana Paula, que é a aldeia Caí, ela tem feito um trabalho bem interessante e que às vezes desloca o nosso entendimento de educação infantil, né? Então, se você chega lá, as crianças estão nas esteiras, brincando, bem soltas pela aldeia, o que eu gosto muito, né? E construíram um trabalho com a professora Laura Castro, que era da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu trabalhei nesse projeto com a Laura, como conselheiro pedagógico, e que rendeu um site, rendeu publicações com as crianças. Eu vou estar postando o site da escola aqui para vocês podem dar uma olhada depois nesse trabalho. Existe um livro que pode ser baixado, alguns joguinhos que eles construíram com a criança, existe uma história que eles construíram com a criança, o Imani, né, que é uma história que a Laura trabalhou com eles dentro da cosmologia Pataxó,
que é bem interessante. Ali a Ana Paula está com o livro mostrando, né? Mas o livro pode ser baixado no site também, né? Então é bem interessante. E a Laura construiu também um artigo que vai ser publicado num dossiê que a gente está organizando. O dossiê, eu acredito que sai agora no início de maio, que é um dossiê sobre crianças e infâncias indígenas, quilombolas e de outros povos tradicionais. Um dossiê que não terão só trabalho sobre crianças indígenas, mas também como crianças pomeranas e crianças de terreiro. Então é interessante. Eu vou mandar por e-mail assim que o dossiê sair, né? Então, quem quiser pode estar visitando o site da Dirigente Auesa Belê e conhecer o trabalho deles na educação infantil. Eu convidei algumas professoras tupiniquim também da educação infantil, elas não conseguiram ter acesso, estão me mandando aqui um e-mail, mensagens, mas o Centro Municipal de Educação Indígena Tupiniquim também construiu um trabalho belíssimo que foi premiado no ano passado, que é o que eles chamam de samburá literário. O samburá é um objeto da cultura tupiniquim, e eles construíram esse projeto pedagógico que foi premiado ano passado, chamado Samburá Literário. Quem quiser pode estar procurando na internet e lendo, que é um samburá que circula pela comunidade com literatura indígena, né? Com os pais e as crianças. Então é interessante. Quem gosta, dá uma olhada nesse projeto também, que tem sido construído com a educação infantil tupiniquim. Alguém mais? Se ninguém tem mais, a gente pode encerrar e agradecer a quem participou e convidar a participar da próxima semana. Na próxima semana a gente tem um outro mini curso, uma outra discussão que é um pouco sobre a etnografia e como ela pode ajudar a gente nos processos avaliativos e nos diagnósticos na educação infantil, né? Então é um pouco trabalhar como as culturas infantis que circulam ali podem ajudar a gente a trabalhar isso, né? Não as culturas que a gente leva, mas as culturas infantis que as crianças já trazem, já produzem ali. Então, obrigado e até a próxima semana. Obrigada, Paulo. Bom fim de tarde para todos. Ananda também. Kelly, Nice, tem algumas companheiras minhas aí também. Perguntaram como faz para participar. As inscrições da próxima semana elas foram encerradas, mas posso enviar o link depois. E as inscrições do minicurso da Ananda, da Noélia e da professora Luzi ainda estão abertas. Estão lá no site da universidade. Pode se inscrever. Eu não olhei hoje, mas ontem estavam próximas a encerrarem, né? Então, quem não fez, dá uma olhadinha lá para fazer a inscrição. Certo? Gratidão. Obrigado. E fora isso, a gente tem um grupo no Facebook que se chama Vivências e Experimentações na Cybercultura. E lá a gente tem algumas coisas também sobre isso, né? Tem uma disciplina de literatura infantil e juvenil que eu estou fazendo lá, ela acontece metapresencial. Então, quem quiser participar, é só procurar o grupo lá também no Facebook. Né? Paulo. Certo? Oi. Sim. Oi. Estou ouvindo. Algumas pessoas que não conseguiram se inscrever hoje estão me pediram, né, para compartilhar, se possível, os links, né, os materiais que vocês mandaram. Tem algum problema? Não, né? Não. Inclusive, eu solicitei que o Zoom gravasse aqui, né? Então, eu posso estar também conversando com a Fabi, se ela autorizar, a gente pode disponibilizar a discussão que a gente fez aqui. Certo? Tudo bem. Paulo. Obrigada. Ô, Paulo. Oi. Fale, por favor, o nome da página no Facebook. Vivências e Experimentações. Deixa eu digitar aqui. Vou digitar aqui melhor, peraí. Tá.
Vivências e experimentações. De processos educativos da cybercultura. É isso. De processos educativos na cybercultura. Achei. Pedi, tá? Tá. Obrigada. Certo. É uma página que tem estudantes da UERJ, da Unirio, da UESB, da UNEB e da UFSB. Então, tem de tudo por lá, certo? Então, tá bom, obrigado. Gratidão. Um abraço. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Paula. Já desligou. Oi? Oi, então. Para participar da próxima semana, você vai mandar o link para gente? Eu vou mandar o link. Se receber o e-mail, pode me solicitar, porque eu acho que é interessante adicionar na hora, porque muitas pessoas não participam, né? Então, a gente teve uma galera, um número interessante, mas os que se inscreveram e já completaram o número de inscrições, possam ser que não entrem, né? Então, a gente pode estar divulgando na hora também, tentando entrar. Quem entrar, entrou, certo? Aí pode mandar um e-mail pedindo o link que eu envio. Tá bom. Certo? E quem preencheu o formulário lá, tudo de bom, sucesso. Para vocês também. Tchau. Tá, obrigada.